Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa segunda live de aquecimento para o nosso grande evento que vai acontecer dia 28/8 ao dia 3/9, onde eu vou te ensinar a faturar de 2 a 5 mil reais por mês com pão de mel. E na live de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre organização para você estar faturando muito mais com pão de mel, tá, gente? Então a nossa live a gente vai falar de organização, tá? Essa é uma das coisas bem importantes, porque quando você está trabalhando com pão de mel, é super importante você estar se organizando com materiais, com tempo, tá? Isso é super importante. E a primeira coisa que eu vou falar para você conhecer é o seu estoque, porque às vezes na correria do dia a dia acaba que a gente não se atenta ao estoque de embalagem, o estoque mesmo de materiais. É super importante você estar se organizando, saber o que está faltando, como que você vai se organizar para estar evitando estar indo o tempo todo. Acabou o açúcar, acabou isso, corro lá no supermercado, volto. Então, assim, é super importante você se organizar e ficarem atentos a esses detalhes, gente, que já acaba que não dá muito valor a esses detalhezinhos, mas que acaba somando muito no seu faturamento, tá? Porque se você pega o seu tempo, que é para você estar produzindo os pães de mel e sai para ir comprar os materiais. Tá faltando esse material. Aí corre lá, vai lá. Aí você perdeu tempo, perdeu dinheiro, né? Também. Então, assim, é super importante essa organização, tá? Para você estar faturando muito mais, gente. Às vezes acaba que a gente vai fazendo no dia a dia, vai fazendo aqui e acaba não controlando essa questão do tempo e organização que a gente sempre precisa, tá? Então tá sempre atento, tem que estar sempre atento à questão do seu estoque, a saber organizar o seu tempo, tá bom, gente? Então, assim, essa é uma coisa que vai ajudar muito você no seu faturamento, que em vez de você olha o tanto de tempo que você vai demorar. Se você tiver de carro, aí você vai gastar muito tempo para ir e voltar. Não sei se é igual mas acaba que você vai gastar muito tempo, porque assim, como eu moro em São Paulo, o tempo é muito maior. Então, qualquer saidinha que eu vou dar, que preciso lá no mercado, preciso resolver alguma coisa, se eu não me organizar, acaba que leva muito tempo, eu perco tempo na hora da produção do meu pão de mel. Então, ficar atenta a essa questão de organização para você estar faturando, tá? Olha o tempo que leva. Aqui em São Paulo, o lugar mais perto que você leva é 30 minutos, 20 minutos. Então, assim, é muito tempo que você leva para estar indo resolvendo. Além de chegar lá, ainda aí vai enfrentar fila, por mais que seja uma coisa rápida, mas é um rápido que vai levar mais ou menos mais de uma hora. Esse mais de uma hora você deveria muito estar na sua produção de pão de mel, tá? Então, é super importante você se organizar nessa questão, porque acaba que você vai gastando tempo e dinheiro nessa ida lá e cá. Imagine se você for precisar usar um ônibus, um Uber. Ônibus demora muito mais. Uber você vai gastar muito mais também e tem tempo, né? Então, assim, é super importante essa organização de vocês saberem se organizar. Ter sempre os materiais, uma quantidade boa. Se você está no início, você vai ter esse gasto desse tempo, né? Não tem muito o que fazer, mas se você já está com um tempinho já tem o seu estoque de dinheiro, já tem seu estoque de material, é super interessante, né? Então, assim, você se organizar nesse ponto é super importante, tá? Comecem a armazenar mel, porque assim, tem coisas que acaba que não tem uma validade pequena, tá? Como o leite ele tem uma validade menor. Então assim, acaba que esse produto você vai acabar
esse ingrediente você acaba que você vai ter que ter uma rotatividade maior dele. Mas assim, se organizar nessa questão é super importante, tá, gente? Então, assim, o benefício que você vai ter nessas organizações depois que você vai colocar na ponta do lápis, você vê o benefício que você vai ter em saber se organizar, a acordar de manhã, já saber o que eu vou ter que fazer hoje, ou tirar um dia da semana para fazer as compras. Não, essa semana eu vou aqui anotar todos os ingredientes que eu tenho, tudo que precisa, a quantidade do meu estoque, o que eu preciso estar repondo sempre. Então, assim, tirar uma semana para um dia da semana para estar vendo essa questão de organização, chegar, anotar tudo direitinho. Quanto que eu gastei esse mês, quanto que eu estou faturando. Super importante você estar super atenta a essa questão, tá? Então, assim, ir várias vezes ao mercado, você vai gastar tempo e aí chega lá, você acaba que você não anotou direitinho, você não tem uma organização nessa questão. Você chega lá na mercearia, no supermercado, no atacadista, você fica um pouco perdido, acaba que esquece de comprar, aí vem de novo, aí tipo assim, vai ter que comprar num local próximo de casa, que acaba que não é tão barato, que igual essas outras redes de atacadão, Chocolândia, esses lugares que eles acabam vendendo com um preço melhor do que numa mercearia próximo de casa. Então aí você vai, se você não se organiza, você vai estar gastando muito mais, e aí isso afeta no seu faturamento de pão de mel, certo? Então isso acaba afetando demais no seu faturamento. Então uma organização para você estar faturando é super importante, tá? Então assim, sentar e planejar o que você vai precisar. Essa semana eu vou fazer esse recheio. Ou também, gente, é super importante porque às vezes aparece uma encomenda em cima da hora, e acaba que se você não tiver tempo para ir lá no mercado, no Mercadão, e comprar, tipo assim, vai atrapalhar muito o seu tempo, aí pode afetar o seu. Acaba que você vai ficar cansada demais. Já pensou ir lá, voltar para começar a fazer sua produção, cansa muito. Vai ser muito melhor se você tiver já tudo no estoque, tudo já arrumadinho. Então é super importante você estar sempre preparado para futuras encomendas, pedidos que pode aparecer, né? Porque quando você começa a divulgar o seu trabalho, com certeza vai aparecer esses eventos aí sim, que às vezes é quase em cima da hora. Porque tem muita gente que acaba desmarcando, ou não vou poder atender, ou aconteceu isso e isso comigo, não vai poder atender você. E aí eles vão procurar outras pessoas que fazem a mesma coisa, e aí que você consegue, você tendo estoque, você vai conseguir um cliente, mais ainda pelo sabor do seu pão de mel, porque já venho falando nas outras lives para vocês ficarem atentos na qualidade do seu produto, tá? Então, assim, além da qualidade do produto, dos ingredientes, para você ter uma massa perfeita, uma massa ótima que vai conquistar seus clientes, você aproveitar essas oportunidades, tá? Então é super importante vocês terem sempre um estoque, tá? Para não ser pego de surpresa. Então, super importante você se planejar, ter um planejamento para não acontecer. Planejamento, uma organização, tá certo? Então, gente, uma diquinha que eu vou dar para vocês é sempre ter essa questão de organização, separar um dia para se organizar, tá? Tem a questão também, gente, de na hora de você for fazer o produto, o pão de mel, você ter também uma organização. Como assim? Como que eu vou ter essa organização? Ter todas as forminhas prontas, ter todos os ingredientes já separados para você saber, hoje eu consigo produzir por dia tanto. Opa, gente, desculpa. Eu consigo produzir tantos pão de mel por dia. Então, isso aí também faz parte da sua organização. Saber o que você consegue produzir por dia, tá?
Além disso, na hora de você fazer o seu pão de mel também, é sempre importante você ter uma organização, porque se você se organiza mais na hora de você produzir seu pão de mel, vai ser muito mais rápido, muito mais prático na hora de fabricar, tá? Então, assim, se você já tá... eu já vou separar hoje, eu vou fazer 2 fornadas, 3 fornadas, entendeu? Assim, para ficar bem organizado, bem tranquilo, para você não ficar aquela correria, aquele estresse, tá? Então, é sempre bom você ter uma organização. Eu mesmo não gosto de trabalhar, fazer meus pão de mel naquela correria, naquela pressão. Então, eu me preparo muito antes, eu já compro os ingredientes, já deixo tudo certo, tá? Para essa semana eu vou ter tantas encomendas e eu vou precisar disso, tá? Então, assim, se aparece, mas é sempre bom ter a mais, entendeu? Porque nessa mesma semana acaba que às vezes aparece algumas outras encomendas que acaba acrescentando na sua produção, tá? Então, ter organização nos ingredientes, ter organização na hora de você for fazer o seu pão de mel, na hora de embalar, tudo tem um passo a passo, gente. Acaba funcionando como uma mini fábrica. Pelo menos o meu funciona assim. Então, assim, ter tudo separado, saber quantos que você vai produzir e fazer aquele passo a passo igual de fábrica. Na fábrica vem o quê? Você fabrica a massa, depois vai formar, botar todas as forminhas, botar a massa toda nas forminhas. Aí, aqui, como é tudo manual, eu peso todas. Então, assim, tem uma sequência que eu me organizo para a minha produção ser muito rápida. E acaba que, de acordo com o que você vai pegando a mão, vai pegando o jeito, você faz muito mais rápido. Então, você pesa muito mais rápido. Tendo essa organização, você consegue, tá? Então, esse espaço aqui, dessa etapa aqui, meu pão de mel já vai para essa outra etapa. Depois dessa, vai para essa outra etapa. Então, é super importante ter essa organização. Às vezes, pode ser que você se atrapalhe também na hora do recheio. Então, assim, tem um passo a passo, ter um espaço separado para cada recheio, para você não se enrolar na hora de banhar eles, tá? Porque é perigoso, ainda mais se o recheio for parecido à cor, na hora de você banhar, porque você pode confundir. Então, ter uma organização é super importante para você estar faturando muito mais, não perder tempo na hora de fazer pão de mel. Então, assim, acaba que quando eu faço o quê? Preparo já todas as forminhas, já deixo tudo pronto. Já sei quantos eu vou preparar. Já faço a quantidade de massa, porque assim, como é manual, acaba que eu demoro um pouquinho mais na hora de colocar pesar todas as massas. Aí eu faço o quê? Depois que eu já deixo tudo preparado, todas as forminhas, o que eu faço? Eu vou separar a quantidade de massa para cada fornada que eu vou preparar. Eu vou preparar 2, eu já faço a massa tudo junto, tá? Porque enquanto eu estou preenchendo as forminhas aqui, que eu preenchi a primeira forma grande, eu já coloco lá no forno, já tenho a quantidade de tempo que ela tá lá, tem que se atentar a isso também, porque de acordo com a temperatura do forno, acaba que também afeta a parte da massa do pão de mel, tá? A quantidade que ele vai crescer. Então, tem que tá pré-aquecido o forno, é super importante isso também, tá? Tá superaquecido ou tá pré-aquecido o forno, tá? Então, assim, coloco aquela fornada lá e já vou me organizando aqui, gente, já colocando as outras, entendeu? Assim, quando você tem bastante forminha, você pode ir fazendo isso. Agora, se você não tem, você pode estar fazendo essa coisa aqui, ó. Tenho até mostrado para vocês em algumas lives, você está fazendo com papel alumínio. Essa aqui é a forminha de normal e essa de papel alumínio. Então, assim, você consegue produzir muito mais se você não tiver forminha, colocar em papel alumínio, fazer uma forminha de papel alumínio, tá? Isso vai ajudar na sua organização para você estar faturando muito mais, tá? Então, assim, eu não tenho tanta forminha. Essa daqui que saiu do forno não dá para me lavar agora. Então, vai fazendo vai fazendo desse jeito aqui, ó, que super dá certo, tá? Então, assim,
Enquanto eu estou enchendo essas outras forminhas aqui, tem umas já assando lá. Então, isso vai acelerar a minha produção de pão de mel. Então, assim, isso já faz parte da sua organização para você estar faturando muito mais. Porque quanto menos tempo você fica na produção fazendo seus pães de mel, mais tempo você vai ter e você vai ganhar muito mais, certo? Porque o tempo que você está trabalhando ali, você pode, tem que calcular, entendeu? Tem que calcular o tanto de trabalho. Ah, eu trabalhei de tantas horas até tal hora. Então, você tem que calcular para saber quanto que foi a sua hora trabalhada, certo? Então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui faz parte da organização para você estar faturando mais com pão de mel, tá bom? Então, assim, se organizar faz parte de tudo isso para você estar faturando. Então, terminou de assar, o que eu faço? Concluindo aqui o que eu estava falando. Já preenchi todas as forminhas. Quando eu termino de preencher todas as forminhas, se eu vou fazer 3 fornadas ou 2 fornadas, a que eu estou preenchendo aqui, a terceira, que é a última, já está assando a segunda. Então, a primeira já está pronta, então eu já tenho que ir desenformando, tá certo? Então, assim, é sempre um passo a passo e acaba que é um ciclo, certo? Então, assim, se você vai fazer assim, faço uma fornada, faço uma quantidade de receita, aí vou perder, olha onde é que eu vou perder tempo, vou perder tempo nessa parte aqui. Tô fazendo a massa aqui, meu forno já está lá aquecendo. Como eu sei que eu vou demorar um pouquinho para pesar todas elas, eu tenho que saber o horário que eu vou colocar meu forno para pré-aquecer. Porque se eu não estou sabendo, não estou calculando essa questão, eu vou estar gastando gás, tá? Meu gás vai estar gastando mais lá e eu vou estar aqui ainda na forminha. Então, assim, saber os minutos, quantos minutos cada coisa vai, quanto tempo que eu tenho que pré-aquecer meu forno, quanto tempo que eu passo preenchendo aqui as forminhas. Então, tudo isso você precisa calcular para se organizar. E se organizando, você vai estar faturando muito mais, certo? Então, assim, se eu sei que eu vou demorar nessa forminha, na metade da forminha eu já peço para alguém ligar o forno. Ou eu mesmo vou lá, acendo e já deixo. Eu já sei que eu vou demorar 20 minutos aqui. Então, assim, terminei de preencher aqui e já boto lá. Só que, olha o que acontece. A quantidade de tempo que fica o pão de mel lá é pouco. O pão de mel ele não vai ficar muito tempo, 30, 40 ou 40 minutos no forno. É muito menos. Por quê? Porque a forminha é pequena, tá? Vai depender também do tamanho da forminha, mas acaba que não tem muita diferença dessa forminha menor para outra maior, tá? Então, assim, eu tenho que calcular tudo isso para me organizar. Então, além dos ingredientes, se organizar com a questão de estoque, é super importante você se organizar também na hora de fabricar os seus pães de mel, tá? No início, quando eu comecei, como é que eu fazia? Botava uma medida de receita, fazia. Na hora que eu começava a fazer, que eu já ligava meu forno. Aí daí que eu ia perdendo dinheiro, tá? Porque o meu forno tá ligado lá, ele vai aquecer quanto tempo? 1 hora? 40 minutos, entendeu? Então, assim, se meu forno fica pré-aquecendo 10 minutos a mais do que é preciso, já eu estou perdendo dinheiro lá no gás, tá? Então, assim, olha o que eu fazia. Fazia isso, demorava muito tempo meu forno pré-aquecendo lá. Depois que eu colocava tudo na forminha, que colocava no forno, aí tá, ele ficava lá a quantidade certa e eu ainda ia começar de novo outra produção aqui. Eu já ia preparar outra medida de massa. Então, eu já ia perder tempo aqui de novo. Meu forno vai ficar ligado muito tempo, porque a quantidade de tempo que eu levo para fazer esse processozinho, a questão o forno lá já está pronto, o pão de mel. Entendeu? Então, eu vou ter que largar aqui, correr lá para desenformar e o gás ligado. Então, assim, perdendo com gás, tá certo? Então, assim, você vai faturar muito menos se for desse jeito, porque você vai ter gastos em outras coisas, a quantidade de tempo que você está preparando. Então, com a minha receita, eu consigo fazer o quê? Eu faço já 2 medidas. Se eu vou fazer 2 fornadas, eu já faço logo 2 medidas e já coloco, eu já sei a quantidade de tempo que eu passo para
para deixar, já deixo tudo pronto as forminhas. Então eu vou só pesando, é muito mais rápido. Vou só pesando e já deu o tempo lá de pré-aquecido do forno, eu já coloco essa fornada aqui que já tá pronta. Enquanto ele tá lá no forno, eu já tô preenchendo as outras aqui. Não tem problema nenhum com a minha massa ficar aguardando um pouquinho nas forminhas, não tem problema. Agora vai depender da sua massa, né? Então eu não sei. Então se for a minha massa, eu sei a quantidade de tempo que ela pode ficar fora. Então foi tudo calculado já há muito tempo que eu tenho essa experiência com pão de mel. Então assim, no início eu perdia dinheiro demais, então eu fui aprendendo a me organizar, tá? Então é super importante essa organização, além dos ingredientes, dos produtos, das embalagens, das forminhas, se você não tem uma quantidade boa de forminha, tá? É legal também, gente, você às vezes sair um pouquinho dessa questão de forminha. Dá para você fazer pão de mel de outras formas também. Tem aquelas forminhas que dá para você fazer o pão de mel e já assar e já deixar lá, que é tipo umas forminhas de empadinha também. Então dá para ser super criativo com essa receita de pão de mel. Se eu não tenho muita habilidade na hora de banhar, dessas coisas assim, eu não tenho muita habilidade. Então dá para você fazer nessas forminhas de empada. Faz igual um cupcakezinho, fura dentro dela, recheia e faz uma coberturazinha bonitinha. Gente, fica super bonitinho e você também consegue vender, tá? Então, assim, tem essa questão do pão de mel, dessa embalagenzinha aqui, ó, bonitinha, tá? Mas se você não tem habilidade também, dá pra fazer de outras formas, tá? Eu até falo isso no meu curso também, certo? Então, aqui, ó. Essa opção aqui, gente, é para quem não tem, não tem ou não pode ainda investir numa embalagem mais bonitinha, com papel chumbo, porque o papel chumbo acaba que fica mais caro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O papel chumbo ele vai ter várias cores, então assim, para você identificar os sabores é muito mais fácil, né? Que aí você vai padronizar a cor do seu recheio, tá? Então o papel chumbo ele tem várias cores. Esse daqui é a que eu menos uso, a vermelha, tô usando já para finalizar ela. Mas assim, tem outras, tem rosé, tem ouro. Então assim, fica muito bonitinho, fica mais atrativo, fica. Mas dá para ficar atrativo também de outra forma. Você tem outras opções também, ó. Fazer um desenho em cima, usar a cobertura branca para fazer esse desenho. Mas aí eu preciso de outros recheios. Dá para eu colocar um pouquinho de coco. Esse aqui é de coco. Então eu coloquei um pouquinho de... Além de fazer o desenho com a cobertura branca, eu coloquei um cocozinho. Coloquei um pouquinho assim, só para me marcar o sabor desse recheio. Então assim, se for colocar os dois aqui, ó, acaba que a pessoa não vai saber, nem você nem o cliente, qual que vai ser recheio de quê. E com essa identificaçãozinha aqui, vai ser mais rápido e fácil para você mostrar o recheio pro seu cliente, tá? E aí também ainda fica muito bonitinho, gente, tá? Se você não pode fazer com papel chumbo, tem essas formas aqui. Eu também não tenho habilidade com esses desenhos de cobertura branca. Não tem problema, gente. Você consegue também de outras formas, com papelzinho decorado. Ó, papelzinho decorado, coloca um lacinho de fita aqui. Isso vai chamar a atenção do seu cliente também, tá? Então, assim, essas são as formas de você estar se organizando, estar fazendo o seu planejamento para você estar faturando com o pão de mel. E tá faturando de 2 a 5 mil reais por mês, gente. Ó, tem esses lacinhos também. Esse daqui você encontra em armarinho, tá? Tem fitilho também. Se você não tem como, isso aqui vai ficar caro. Tem os fitilhos também que fica muito bonitinho. Tem a qualidade de cada fitilho. Tem uns fitilhos que é bem vagabundinho, mas tem outros que já são melhores. Então você consegue fazer um cachinho, puxar com a tesoura ele assim, que ele fica cacheadinho. Então, gente, tem outras opções também. Eu não quero usar papel chumbo, vou fazer com o papel aqui transparente e tem o meu adesivo. Esse daqui, ó, você só coloca o pão de mel aqui dentro e fecha com esse lacre. Bem prático, gente, muito prático. Que em vez de você estar cortando um monte de fitinha, ele fica muito mais prático você fazer com ele.
Mas aí, se você olhar e achar que precisa de mais alguma coisa, coloca um adesivozinho. Ó, essa questão aqui desse pão de mel aqui. Se você achar que ele tá simples e você tem o seu adesivo, o seu próprio adesivo, você pode estar colocando, que aí ele vai aumentar um pouquinho do valor dele, tá vendo? Ó, ele aumenta um pouco o valor. Tipo assim, a pessoa vai chamar mais atenção se você colocar uma coisinha a mais, tá? Então, assim, é lindinho, muito bonitinho assim, mas aqui vai ter o quê? As suas informações, o seu telefone, você pode botar seu Instagram, tá? Então, se organizar com a questão também de embalagem, dessas coisas, é super importante, tá? E dá pra você marcar com esses granulados em cima, gente. Se fosse o sabor de brigadeiro, eu colocaria um pouquinho daqueles confetes de brigadeiro em cima. Tem outros recheios também. Dá pra você colocar cada confetezinho de cor diferente. Então, assim, dá pra você se organizar e fazer essa organização dos seus recheios também, tá? Então, essa semana acabei que eu fiz assim, todos assim, porque eu fui fazer para uma encomenda. Deixei numa cafeteria, muito bonitinho pra botar na cafeteria, pra tomar com um cafezinho, com leitinho quente, com chá. Então, assim, super combina. E aí eu fiz ele sem, porque a pessoa pediu, e aí acaba que quando a gente vai fazer com preço de atacado, a gente faz um preço melhor, né? Se a pessoa vai pegar muitos. Mas dá super pra vender assim, gente. Se você não tem seu adesivozinho ou você não tem algo pra colocar, dá pra fazer assim que fica bonitinho também e chama a atenção do seu cliente, tá? Então, lembrando essa questão de organização, forminhas, se você não tem, usa essa opção aqui, tá? Você vai cortar. Eu vou fazer aqui pra vocês verem como que eu fiz da outra vez aqui. Eu não sei se algumas de vocês estavam na live. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu corto um quadradinho normal, gente. Só que eu acabo reforçando com duas, tá? Eu boto duas pra dar mais uma reforçada. Então, eu coloco primeiro uma em cima dessa forminha mesmo. Porque às vezes você vai comprar as suas forminhas, gente, e não encontra o mesmo tamanho. Já aconteceu comigo. Eu ficar rodando pra encontrar a mesma forminha e não achei. Então, eu coloco aqui e aqui eu vou abraçando a forminha. Tá? Abraço a forminha. E aí eu coloco mais um. Se vocês colocarem 3, ele vai ficar muito mais firme. Mas com 2 já dá pra fazer, tá? Com 2 já dá pra fazer. Esses pedaços que ficar aqui, você não corta, gente. Você bota pra fora. Tá? Bota pra fora e vai fazendo na mesma altura aqui, ó. Na mesma altura da forminha. Que você vai querer imitar ela pra poder fazer, pra ficar tudo do mesmo tamanhozinho. Tá? Pra não ter nenhuma alteração na hora da receita do pão de mel. Da sua massa, não vai ter alteração nenhuma. Tá? Então, assim, se você não tem muita forminha e quer fazer uma quantidade maior de pão de mel, dá pra fazer isso aqui. Só colocar aqui e ir colocando de acordo com a altura. É importante você fazer com a mesma altura, tá? Porque a quantidade de calor vai ser igual em todas as forminhas. Pode acontecer de uma crescer mais do que a outra, acontece, gente. Mesmo com a mesma quantidade de massa, acaba acontecendo que às vezes um cresce mais um pouquinho que o outro. Mas é por conta da localização do forno. Às vezes, em algum lugar, o fogo ficando um pouquinho mais alto que o outro. Então, acaba que a temperatura desse lado do forno ou daquele, por isso que é bom, às vezes, a gente tá dando uma revisada no forno, tá? Ver se não tem nenhum buraquinho daquele lá que sai o fogo entupido. Ó, deixa eu tirar aqui. Tá vendo? Ficou uma forminha, tá? Se quiser reforçar com o terceiro, pode também. Esse daqui eu coloquei 3, ele tá bem reforçadozinho, bem reforçado mesmo. Mas ele é molinho. Mas não tem problema ele ficar molinho aqui, porque ele vai ficar numa forma maior aqui. Entendeu? Então, o que vai
valer é o que tem aqui dentro, o que vai ficar aqui dentro, tá? Então, assim, se não tem muita forminha, dá pra fazer desse jeito aqui. De vez de estar gastando dinheiro com um monte de forminha, ou não tem dinheiro no momento, ou às vezes você quer agilizar mais um pouco para não estar lavando, porque assim, aqui tudo, cada forminha dessa daqui, eu tenho bastante, mas acaba que eu tenho que lavar todas elas de novo, né? Então dá um pouquinho de trabalho estar lavando bastante forminha. Mas é assim mesmo, tá? Só deixar de molho que elas amolecem rapidinho e você lava muito rápido. Certo? Então, gente, hoje essas diquinhas que eu vim dar aqui para vocês, tá? Sobre organização na hora da sua produção de pão de mel. É importante ser organizado na questão dos ingredientes para você vou pegar uma encomenda aqui, comecei a fazer minha massa e descobri que não tenho açúcar mascavo. Aí tem que largar tudo e correr lá no comércio. Então, assim, você vai perder tempo, tá? Então, é super importante você se organizar nessa área. Tá? Organização na hora de anota tudo que está faltando, vê o seu estoque, tá? Vê o seu estoque, vê essa questão todinha para não precisar estar saindo, voltando, então você vai perder tempo desse jeito. E organização também na hora de fabricar o seu pão de mel, certo? Então, gente, por hoje é só. Amanhã, hoje é a nossa segunda live de aquecimento, tá? Para o evento que vai ter no dia 28/8 até o dia 3/9. Tá? Esse evento vai ser 100% online, 100% gratuito, tá? Onde eu vou estar ensinando para vocês como faturar de 2 a 5 mil reais por mês com pão de mel, certo? Então, não deixem de se inscrever, vai ter o link na minha bio, certo? Então, cliquem lá, se inscrevam para vocês participarem, tá bom? Um beijão e até amanhã. Amanhã vai ser a nossa terceira live de aquecimento, certo? Um beijão e tchau, tchau.